Fala pessoal, tudo bem? Como vai? Estamos começando o nosso bloco de ortopedia do programa Saúde Dia e eu sou o Dr. Lucas Nunes e estou aqui hoje com meu colega Dr. Pedro Jaqueto. Pedro, fala um pouquinho pra gente, se apresenta e vamos fazer um bate-papo aí para deixar bem orientado aí o pessoal de casa. Legal, Lucas, obrigado aí. Meu nome é Pedro Jaqueto, sou especialista em cirurgia do joelho, trauma esportivo e artroscopia e vamos estar aqui conversando sobre esses tipos de lesões e tentar elucidar para todos vocês aí em casa quais os tipos de lesão mais comum e como a gente trata todas essas lesões. Pedro, então vamos lá, vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador qual que é o perfil de público que chega no consultório em quem é ortopedista e tem área de atuação a cirurgia de joelho e trauma esportivo. Bom, Lucas, basicamente são dois tipos de paciente, né? Um paciente que já tem uma idade um pouquinho mais avançada e um paciente mais novo. E esse paciente mais novo, geralmente, é um paciente que faz algum tipo de atividade física e pode se machucar realizando esse tipo de atividade. E quais são as patologias mais comuns de lesão do joelho? Dividindo nesses dois perfis que a gente tem dos pacientes, os pacientes mais novos que fazem atividade física, geralmente eles vão ter alguma lesão relacionada a ligamento do joelho, a cartilagem, ao menisco, que é o amortecedor do joelho, e geralmente o paciente mais velho já vai ter o desgaste da articulação. Geralmente são essas duas doenças as mais prevalentes nesse tipo de paciente. Pedro, então vamos lá, depois que você mostrou pra gente qual é o perfil de paciente, quais são as doenças mais prevalentes, fala um pouquinho sobre como a gente pode tratar, de forma geral, esse grupo de pacientes. Bom, no caso, o paciente geralmente tem uma lesão ligamentar, uma lesão do menisco ou da cartilagem, é uma lesão grave, né? E se esse paciente ele deseja voltar a essa vida ativa e esportiva, geralmente a indicação é de cirurgia, tá? O paciente que já tem outro tipo de lesão, que é uma degeneração da cartilagem, a gente pode tentar um tratamento conservador. Existem inúmeras atividades que a gente pode fazer para tentar melhorar essa qualidade de vida do paciente antes de optar por um tratamento cirúrgico, tá? O tratamento cirúrgico, na maioria das vezes, restabelece a qualidade de vida do paciente e, quando bem indicado, melhora bastante a qualidade de vida, tá? Existem várias dicas que a gente pode dar para os pacientes para tentar melhorar também a saúde do joelho, melhorar a dor do joelho. Se você puder falar um pouquinho mais dessas dicas. Vamos lá, Pedro. Eu acho que assim, a dor no joelho é muito comum e muito prevalente, né? Então, o nosso consultório talvez seja uma das coisas mais comuns, junto com dor lombar. O perfil do paciente muitas vezes é o mesmo, aquele paciente que não faz atividade física, um paciente com sobrepeso e que ele vem com uma dor inicial e essa dor não vai embora. Então fica a dica para todos a gente cuidar sempre da nossa forma física, peso corporal e ter uma atividade de fortalecimento, né? Isso é o mais importante. Lembrar que também, depois de uma certa idade, depois dos 35, 40 anos, nós vamos perdendo massa muscular. Então, se a gente não faz alguma atividade, certo, que estimule esse ganho de massa ou a manutenção, é comum as dores aparecerem, certo? Bom, Lucas, vamos falar um pouquinho mais especificamente agora das lesões. Você que está bastante acostumado a tratar esse tipo de lesão, por exemplo, uma lesão do menisco num paciente jovem. Como é que você faz esse tipo de tratamento? Bom, vamos lá. Geralmente essas lesões em pacientes jovens, elas são decorrentes de trauma, né, certo? Geralmente fazendo algum esporte. O esporte mais popular do Brasil é o futebol. E geralmente o paciente vem contando, principalmente, que sofreu um entorse no jogo e que ele conseguiu, doeu ali no momento, ele saiu um pouquinho de campo, mas tentou voltar, certo? Diferente das lesões do ligamento cruzado anterior, que é o ligamento mais comum, que rompe, que o paciente não consegue mais retornar para o jogo. Falando um pouquinho do menisco, certo? O menisco, nós temos dois, o de dentro e o de fora. Eles são basicamente como nossos amortecedores, certo? Igual o amortecedor do carro e da moto. Uma vez lesado nesse tipo de paciente, na primeira consulta, quando ele vem já com o exame para a gente avaliar certinho, além do exame físico, certo? Ele já tem uma indicação de cirurgia. Por quê? A partir do momento que a gente deixa o menisco lesado, ele passa a amortecer menos o peso que passa nessa região e subsequentemente evolui para outras lesões, principalmente a lesão de cartilagem, certo? Já nos pacientes mais idosos, quando machucam o menisco, a história é um pouco diferente. É uma dor que começa após um dia que ele andou muito, uma viagem, quando ele foi agachar e não conseguiu levantar direito, e essa dorzinha continuou e não foi embora. Legal. Essas lesões, geralmente, elas fazem parte
da osteoartrite ou artrose, que você bem disse aí há um tempo atrás. E tem uma visão de tratamento diferente. Num primeiro momento, nós visamos tratar a artrose como um todo, e não somente o menisco lesado. Então, no paciente jovem, ela tem mais uma indicação cirúrgica, principalmente da gente dar ponto nesse menisco, e no paciente mais velho, que não tem uma lesão traumática, tem uma lesão decorrente geralmente desses pequenos trauminhas, certo? Já tem uma indicação de tratamento conservador, que é baseado principalmente em fortalecimento muscular, diminuir um pouquinho a carga corporal, e ele vai ter esse alívio da dor e uma melhora da qualidade de vida, já que dependendo da área onde for a lesão do menisco, você tem até cicatrização desse menisco. Legal, Lucas. Agora, falando um pouquinho sobre a questão de medicamentos, alguma coisa assim. O tratamento da artrose, que foi o que você acabou de falar, como é que a gente faz esse tipo de tratamento? O paciente que chega no consultório, né, com o diagnóstico de artrose, ou a gente faz ali, após o exame físico, avaliação completa, avaliação funcional desse paciente, exame de imagem, sempre a gente classifica ele, né, certo? E sempre nós começamos com tratamento conservador, que é o tratamento não cirúrgico, né? E esse paciente divide o tratamento conservador basicamente em 3 pilares. O primeiro pilar, que é o mais importante, tem mais comprovação científica, é baseado em redução do peso corporal de 5 a 10% no paciente bem sintomático e fortalecimento, né, um pacote aí de fortalecimento específico da musculatura que envolve o joelho, certo? Mediado por um bom fisioterapeuta. O segundo pilar são as medicações, que são mais populares aí pela indústria farmacêutica, que é baseado em uso de colágeno, certo? E condroprotetores. E o terceiro pilar, que esse paciente vai também precisar fazer, são infiltrações no joelho com uma substância que chama ácido hialurônico, certo? Basicamente uma vez por ano. Então lembrar, né, para todos que o tratamento ele é integral, né? Ele não é um pilar que você escolhe e você usa, mas sim o primeiro pilar somado ao segundo pilar somado ao terceiro pilar. Bom, Lucas, obrigado pelas informações aí passadas. Se você quiser saber um pouquinho mais, pode entrar no nosso Instagram. Lá tem bastante informações e dicas para você ter um joelho bem saudável, tá? Tu consegue também falar no nosso canal direto pelo WhatsApp, com esse número que está aparecendo aqui. E semana que vem a gente traz mais informações e dicas para vocês. Obrigado e um abraço.